Bom dia, gente, tudo bem? Sou a professora Fabiana. Vamos começar a conhecer um pouco mais da fisiologia do nosso sistema cardiovascular, tá? Essa primeira aula é mais uma aula comparativa entre a evolução desse sistema circulatório na realidade, né? Mais envolvido com o sistema circulatório dos grupos animais. Então, essa aula é referente à Biologia A do segundo ano, livro 6, aula 21 e 22. Então, esse sistema é constituído, né, por um fluido circulante, que é o sangue ou a hemolinfa, dependendo do grupo animal que nós estejamos tratando, e que é transportado no interior de vasos, né, banhando então todas as células do nosso do organismo. E esse líquido é impulsionado por uma bomba propulsora, que é o coração. Então, na realidade, esse sistema cardiovascular e o sistema circulatório, eles são um meio de transporte de substâncias. O sangue ou a hemolinfa, no caso, né? Eles são sistemas de transporte de substâncias, de irrigação das nossas células e de nutrição das nossas células e de trocas gasosas, tá? Essa é a principal função, ou são as funções desse sistema, certo? Então, aqui, ó, funções do nosso sistema cardiovascular: distribuição de nutrientes absorvidos no intestino delgado e do gás de oxigênio captado nos pulmões para todas as células do nosso corpo. Então, é um mecanismo de irrigação e de trocas gasosas, tá? Tem como função também, uma função secundária, retirar células de excretas e de gás carbônico resultante do nosso metabolismo, tá? Então, são sistemas integrados. Aqui a gente vê que o sistema digestório e o sistema respiratório, eles trabalham em conjunto com esse sistema circulatório, tá? Ou cardiovascular. Então, como que ocorreu a evolução desse sistema cardiovascular nos diferentes grupos? Ele surgiu, então, o sistema circulatório, quando a gente pensa em todos os filos, né? Desde o filo porífera até os cordados, surgiu pela primeira vez nos anelídeos, então nas minhocas, tá? Exemplo é as minhocas, porque os anelídeos não são só as minhocas, mas o filo Annelida foi o primeiro filo a possuir um sistema circulatório. Em outros animais, né, ou seja, nos filos anteriores, como por exemplo os quinidários, platelmintos, nematódios, né, não havia sistema circulatório. Nesses animais, né, a absorção e a passagem de nutrientes ocorria por difusão, ou seja, célula a célula, através da capacidade de absorção e de controle, né, de substâncias pela membrana plasmática dessas células. Essas membranas iam transportando essas substâncias célula a célula. Uma coisa interessante dessa evolução desses sistemas, não só do sistema circulatório, mas principalmente dele, né, é que esses animais que já possuem sistemas circulatórios mais complexos, eles conseguiram inclusive atingir tamanhos maiores, porque com um sistema para transportar esses nutrientes esse transporte, a absorção e a utilização desses nutrientes é muito mais eficiente, então garante um metabolismo muito melhor, então, para esses animais, tá? Então, quais são os tipos de sistema circulatório que existem, né? Nós temos sistemas circulatórios abertos, que é o exemplo aqui, ó, da hemolinfa, tá? Então, nós temos um esquema aqui, né, de um coração e aqui dos fluidos ou dos fluxos, e esse coração, ó, ele não tem uma ligação, né? Não culmina num ponto comum, diferente do que ocorre nos sistemas circulatórios fechados, que eu tenho um coração que bombeia esse sangue, né? Bombeia esse fluido, e
passa por paredes e capilares, por todos os órgãos, no caso, né? O pulmão, ele atua muito nesse sistema circulatório fechado e volta para o coração, tá? Então, aqui, ó, é um exemplo, por exemplo, de lacunas, né? Esses que são abertos, ou exemplos de animais que possuem uma hemocele, tá? Então, tem um coração e tem as hemoceles e as brânquias. Então, no caso, a hemolinfa, nesse exemplo, ela vai entrar em contato direto com os tecidos, tá? Os insetos, por exemplo, possuem hemolinfa, tá? Aí aqui, só para nós observarmos esses tipos de circulação, num gafanhoto, no grupo insecta, né? Nos artrópodes, aqui, ó, nós temos um tipo de circulação aberta ou de sistema de transporte aberto e tem como a hemolinfa esse fluido circulante. Já nos Annelida, que as minhocas, que foram os primeiros, né, a desenvolver esse sistema fechado, nós temos um coração que circula pelos capilares e esse sangue é distribuído para todos os tecidos do corpo e através das veias volta para esse coração, que é um exemplo de sistema de transporte fechado. Aqui já o fluido circulante é o sangue, tá? Então, quando a gente fala então dos grupos dos filos animais superiores, como os vertebrados, há ainda uma distinção uma organização ou uma complexidade muito maior. Porque todos os vertebrados, desde os peixes até os mamíferos, possuem um sistema circulatório fechado, tá? E o sangue, ele é impulsionado pelo coração, que é a bomba propulsora desse fluido, vai correr, né? Então, circular, esse sangue vai circular por todo o interior de um vaso, e aí esse vaso ele pode ser uma artéria, uma veia ou um capilar sanguíneo, tá? Então, de forma geral, nós temos aqui, ó, as veias, né, as artérias e os capilares. De uma forma geral, todo o vaso que sai do coração e conduz o sangue para os tecidos é uma artéria, tá? Então, função da artéria, pegar o sangue do coração e levar para os tecidos. Já aqueles vasos que chegam ao coração, trazendo o sangue dos tecidos, é uma veia. E os capilares são estruturas mais finas que fazem essas interligações e um fluxo de sangue menor entre as veias e as artérias, tá? Então, aqui nós temos o exemplo e nós temos aqui exemplos de vasos capilares, tá? Que tem um diâmetro, o que diferencia, além desse fluxo, né, do sentido de fluxo, também é o diâmetro desses vasos, né? Nós temos as artérias, os capilares e as veias, tá? Então, como que ocorrem as trocas gasosas entre o sangue dos capilares e entre as células teciduais, né? Então, aqui, ó, nós observamos que na porção venosa desse sangue, né, presente nos capilares, nesse caso, a pressão do sangue ela é menor do que a pressão osmótica, ou seja, ele é direciona o fluxo de água para dentro do capilar. Quando essa água ela é direcionada para dentro do capilar, ela vai remover o gás carbônico, certo? E todos os resíduos metabólicos dentro que estão nesse sangue, certo? Para poder constituir o nosso plasma sanguíneo. Já na porção arterial, ou sangue arterial, que está nessa rede de capilares, ele tem uma pressão maior do que a pressão osmótica, ou seja, pressão aquosa, né, da porção aquosa desse sangue. Isso faz com que esse fluxo leve para fora esse fluido circulante
e forneça oxigênio. Por isso que o sangue ele tem essa capacidade de realizar trocas gasosas. Ele leva oxigênio para as células e retira o gás carbônico de dentro delas, como se ele desintoxicasse essas nossas células, certo? Então, e nas artérias? O que mantém o fluxo de sangue? Primeiro, a pressão gerada pelos batimentos cardíacos. Então, o nosso coração, ele bate, ele bombeia, não é por nada não. Ele tem uma função muito grande. Então, esse movimento involuntário e rápido, né? Por causa das propriedades e das características desse tecido cardíaco, né? Serve para aumentar o fluxo de sangue, certo? Ainda mantém a pressão por causa das resistências das paredes das artérias. Então, as artérias, elas são bem resistentes, ó, tem uma constituição tecidual bem firme, bem resistente para poder garantir e aguentar mesmo esse fluxo grande de sangue, já que ela vai retirar esse fluxo, receber esse fluxo de sangue diretamente do coração, tá? Nas veias, por sua vez, o fluxo se dá pela contração da musculatura esquelética, né? E vai causar um refluxo, ou seja, ele vai voltar, vai devolver esse sangue que está presente, que está passando, né, no caso, passou pelos tecidos e vai devolver ao coração, tá? Então, as veias aqui, ó, a gente vê que quando a gente se movimenta, esse movimento, por causa da contração da musculatura esquelética, isso causa um refluxo de sangue, ou seja, ele propulsiona o sangue dos tecidos, né, para essas veias, ó, a veia ela diminui o diâmetro e impulsiona esse refluxo de sangue dos tecidos para o coração, tá? Então, no caso da circulação humana, é uma circulação fechada, dupla e completa, tá? Aqui nós temos um exemplo, tá? Dessa circulação, ela é fechada, não há mistura de sangue, tá? Ela é completa, porque esse sangue ele circula por toda essa estrutura orgânica, e ela é dupla, porque tem uma circulação sistêmica, né? Como se fosse, é o que a gente chama de uma grande circulação e pequena circulação. Então, a pequena circulação é só esse fluxo de sangue que ocorre entre o coração e o pulmão. E a grande circulação é o fluxo de sangue que percorre coração, pulmão, tecidos, coração novamente, tá? Então, todo o organismo. Então, nós temos dois tipos de sangue, ou de composição sanguínea, né? O sangue arterial, que é rico em oxigênio, e é representado, né, em vermelho. Então aqui, ó, nós temos o nosso sangue, o fluxo de sangue arterial, e nós temos o fluxo de sangue venoso, que é rico em gás carbônico aqui, ó. Reparem que esses fluxos sanguíneos de sangue arterial e de sangue venoso, eles não se misturam, tá? Eles passam por porções, ó. Aqui nós temos o fluxo sanguíneo no interior do coração. Então, a entrada do fluxo de sangue venoso e a saída, ela não se mistura com a entrada e com a saída de sangue arterial, tá ok? Isso caracteriza essa circulação sanguínea aí do coração humano, né? No caso da nossa circulação dos vertebrados, certo? Então, aqui nós temos, só para vocês verificarem a anatomia de um coração, a veia cava, a aorta, a artéria pulmonar, as artérias coronárias, né, que servem para irrigar mesmo o nosso sangue, e as veias coronárias, tá? Então, só a morfologia.
As artérias coronárias, como eu falei, elas servem como um tecido de nutrição. Então, elas servem mesmo para irrigar o coração e aumentar o fluxo sanguíneo. E uma observação nesse ponto aqui das artérias coronárias. Essas artérias existem uma região que nós chamamos de aterosclerótica, certo? Que forma uma placa, né? E está muito relacionada com a deposição de gordura. Então, a má alimentação é aquilo que vocês conhecem como o colesterol bom e o colesterol ruim. Na realidade, não há colesterol bom e não há colesterol ruim. Há gorduras saturadas e insaturadas que fazem bem e que fazem mal para o nosso organismo. Esse colesterol bom e o colesterol ruim, na realidade, estão associados a proteínas. Essas proteínas, né, que realizam essa retirada de gordura ou não deixam depositar a gordura nas artérias coronarianas. Como assim, professora? Nós temos o colesterol ruim, que é o LDL, né? Low Density Lipoprotein, né? Significa que é uma lipoproteína que tem uma atividade baixa, por isso que ela recebe esse nome. Ela retira muito vagarosamente, vamos dizer, essas placas de gordura. E a High Density Lipoprotein, que é o HDL, que é o considerado colesterol bom. Qual é a diferença? Por que é bom e por que é ruim? É bom porque esse HDL, ele retira muito rapidamente e não deixa concentrar essas camadas de gordura nessas placas arterioscleróticas aqui, tá? Então, se não há essa deposição de gordura, né, não há um entupimento do vaso. Se não há entupimento do vaso, não há uma doença chamada de aterosclerose, certo? Que é muito comum e pode causar AVC e levar até a morte, tá? Que na realidade é o entupimento das veias pelas camadas de gorduras, tá? Então, quando a gente pensa num ciclo cardíaco, nós temos dois exemplos. Uma diástole e uma sístole, certo? Então, diástoles é quando essas válvulas elas se fecham. Então, quando elas se fecham, elas comprimem os vasos e aumentam a pressão. E a sístole é quando ela se abre. O diâmetro do vaso fica maior. Então, permite maior passagem de sangue, diminui a pressão sanguínea, tá? Então, aqui a gente vê basicamente o movimento, né, de fluxo sanguíneo, os dois tipos de sangue, arterial e o sangue venoso, rico em oxigênio e rico em gás carbônico, certo? E o que circula dentro disso tudo, desse sistema circulatório? É o nosso sangue, tá? E o nosso sangue, então, tem funções variadas, muitas funções. Primeiro delas, qual é a origem desse sangue? Quando a gente considera um feto, né, durante a vida embrionária e o desenvolvimento fetal, esse sangue ele vai ocorrer em vários órgãos. No fígado, no baço, medula óssea vermelha. Já após o nascimento, vai ocorrer ou vai ser originado apenas na nossa medula óssea vermelha, tá? E tem como composição o plasma sanguíneo, que é a porção líquida, e os elementos figurados do sangue, que é a porção celular, são as células, certo? Vai realizar transporte de nutrientes, irrigação das nossas células, nutrição das nossas células e transporte e trocas gasosas, como principal função desse sangue. Aqui nós temos um exemplo básico dessa constituição desse sangue, tá? Então, nós temos uma veia, né, ou um vaso sanguíneo com todas as suas constituições, plaquetas, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Esses são os elementos figurados, são as células presentes no sangue. Já o plasma sanguíneo, que é composto pela maioria, né, 52, 57% do volume de sangue, ele é composto por sais minerais, por proteínas, tá? Então é a porção líquida. Deixa eu passar isso aqui. Ó, então, elementos figurados,
só 1% do volume do sangue, né? E aqui entre 42% e 47% do sangue são esses elementos figurados aqui. Leucócitos são células de defesa, eritrócitos são as hemácias, né, que realizam as trocas gasosas, e as plaquetas que atuam na nossa coagulação sanguínea, ok? Então, espero que vocês tenham entendido sobre a circulação. Nas próximas aulas a gente vai entender um pouco sobre as doenças cardíacas, né, ou cardiovasculares. Beijo, até a próxima aula. Tchau!